Olá, bem-vindos a este novo projeto do Cátia Sofia Rituais. Então, como vocês sabem, eu tenho um gosto enorme em partilhar, um gosto enorme em trazer um pouco mais da minha experiência para cima da mesa e para que os outros tomem contacto com aquilo que é tão bonito que é esta vida de viver em ritual e em cerimónias. Então, esta proposta deste novo projeto é exatamente isso: trazer mais amor, trazer mais conexão, mais consciência a esta nossa vida, onde ritualizar e trazer também aqui a boa nova das cerimónias com intenção, com consciência e com amor, torna-nos muito mais leves, muito mais em conexão uns com os outros e muito mais a viver de dentro do nosso coração para fora. Então, este é o convite e aqui fica para que todos nós possamos estar mais conectados e mais conscientes do poder que os rituais e as cerimónias têm na nossa vida. Mas olha, primeiro que tudo, obrigada por estares aqui, por te dedicares este tempinho a este serviço que eu acho que este podcast e que, especialmente este episódio pode trazer às pessoas. Tu foste uma das grandes minhas surpresas o ano passado, tu e o Gonçalo, portanto estou-vos assim muito grato, muito grata. O ano passado não, já foi há 2 anos. Mas o ritual aconteceu o ano passado. Não, não, há 2 anos que tu me contactaste pela primeira Sim, vez. sim, E a sim, minha sim, surpresa é exatamente essa, não é? sim. A Daniela manda-me um e-mail a perguntar se eu faço casamentos sistémicos. Uhum. Ora bem, o que é que será esta coisa de um casamento sistémico? Mas pronto, Daniela, queria só perguntar-te, quantos anos é que tens? Ok, olá. Eh, Obrigada. Eu tenho 31 anos, vou fazer 32 na semana de que comemoro o casamento. Faço anos, portanto, entre os Que é 30 e os quase, 30. está quase a fazer anos. Quase, falta um mês, mais ou menos. Falta um mês, exatamente. Sim. E diz-me outra coisa, de onde é que és? Eu sou natural do Bom Barral, sendo que neste momento estou a viver em Peniche. Ok, ok. Mas Olha, também sou e um pouco do mundo, né? Sei lá. diz? Sou um pouco por aí. Agora estou aqui, amanhã logo se vê. Exatamente. Mas isso é o bom da vida, não é? É que nós possamos realmente viajar, voar, estar, usufruir, aprender e depois ir à nossa vida. Olha, porque é um ritual? De onde é que vem toda esta tua ideia de fazer um casamento diferente, uma abordagem diferente? Quer dizer, primeiro isso, primeiro uma abordagem diferente, e depois porque é um ritual, e depois porque é o sistémico. Acho que há aqui muita coisa que podemos explorar e trazer aqui à consciência, não é? Muitas perguntas ao mesmo tempo. É Então, espera. verdade. Primeiro, talvez contextualizar um bocadinho, não é? Portanto, eu e o Gonçalo namoramos há 10 anos, casámos o ano passado, ou melhor, este ano vamos fazer 10 anos, casámos o ano passado, mas para chegarmos ao casamento já foi um processo, ou seja, para chegarmos aqui foi um processo. Eu acho que isto também é o casamento, não é? É o encontro, percebermos quem é que somos e o que é que queremos da relação e depois perceber o que é o casamento para nós. E para chegarmos a este momento de oficializar, não é? Digamos assim, o casamento, passamos por um processo muito longo e profundo de desenvolvimento pessoal. Tanto que o Gonçalo diz que nem sequer queria casar, mas o processo que nós fizemos, desenvolvimento pessoal, eu comigo mesmo, ele com ele mesmo e depois os dois juntos como casal, é que fizeram com que ele decidisse casar. Tanto que eu nunca lhe fiz pressão para o casamento, nunca fui daquelas mulheres de o anel ou fazer aquele tipo de pressão, porque eu acho mesmo que a decisão do casamento tem que vir do homem, porque o casamento traz esta simbologia de que cada um tem que ocupar o seu lugar, não é? De que eu vou me comprometer agora, no caso do Gonçalo, eu vou comprometer-me agora a prover a família, a trazer segurança, a ocupar o meu lugar de masculino. Sendo que hoje em dia os papéis são um bocadinho diluídos, não é? Portanto, eu como ele, temos de ter o feminino e o masculino, mas trazer essa simbologia de que o homem traz isso, não é? Não que eu sou dependente dele, mas que ele traz essa segurança, esse prover a família. E portanto, eu acho que é
da responsabilidade do homem, ou um compromisso do homem assumir o casamento, porque é no momento em que ele diz, ok, eu sou um homem e sou capaz de prover esta família e trazer segurança, enquanto que a mulher recebe, não é? Portanto, tem que ser sempre um passo dele. E pronto, então nós já somos os dois muito de questionar a vida e de pensar sobre a vida, e por isso levou-nos a este caminho. Nós sempre nos demos muito bem, mas sempre houve questões de casal e né, de homem e mulher e de crianças também, muitas atitudes, muitos comportamentos que nos fizeram tipo, pensar, não, isto não está a resultar, o que é que nós temos que mudar para... O que é que nós temos que aprender, o que é que nós temos que mudar para que as coisas resultem, né? Há certas pequenas coisas, às vezes eu sentia muitos pesos que não queria, que achava, não, isto não dá, não posso mais viver assim, as coisas são pesadas, pronto, pequenas coisas que eu acho que toda a gente se identifica, porque quer queiramos, quer não, todos nós temos estas dores que muitas vezes que carregamos que nem sequer são nossas, não é? E que no relacionamento nós estamos a espelhar isso, porque apesar de haver amor, nós vamos sempre à procura do outro por aquilo que nos dói, e não tanto para esta parte romântica. Mas pronto, enfim, então eu conheci as constelações, ou seja, neste questionamento, nesta coisa de isto não está, há coisas que não estão a funcionar, isto para mim não funciona, eu não quero uma relação assim, e o Gonçalo igual da mesma parte. Eu encontrei as constelações, mostrei ao Gonçalo, né, fomos aprendendo juntos, questionando onde é que um estava, onde é que o outro estava, o que é que precisávamos de melhorar cada um. E pronto, e fomos nessa aventura de irmos questionando, irmos apoiando sempre o outro, né? Porque quando descavamos, vamos percebendo que aquilo dói e que aquela pessoa está exatamente. Ou seja, quando tomamos consciência e percebemos, ups, afinal és tu que estás a provocar isto, né? Mas é uma dor minha. Então, ter cuidado em respeitar o lugar do outro, porque ele também tem o processo dele, mas eu também saber salvaguardar-me e proteger-me. Pronto. E pronto, e neste processo então o Gonçalo foi percebendo o que é que para ele era casamento, e fomos sempre conversando, eu também fui percebendo o que é que fazia sentido, o que é que não fazia sentido, e irmos trabalhando. E nós somos muito, ou eu sou, e depois ponho isso na relação, é assim, se estamos aqui é para pôr à experiência, se sabemos, se aprendemos, tomamos consciência, então agora vamos pôr à experiência, ou seja, aprendemos constelações, agora se queremos casar, se isto faz sentido para nós, vamos pôr à experiência, vamos testar, vamos fazer na prática, agradecer aos nossos familiares, fazer este ritual de, ok, obrigada por tudo, mas agora eu sou a mulher, obrigada pai, obrigada mãe, eu sou a mulher, e o Gonçalo a mesma coisa, agora eu assumo o meu lugar e vou à minha vida, não é? Agradecendo e honrando e trazendo tudo o que vocês nos deram. Está para trás e repetimos sem sair do padrão. E eu acho que fazer casamento não é, eu não tenho que abdicar de mim ou fazer tudo para que o outro seja feliz ou para que estejamos sempre juntos. É uma união, sim, mas eu acho que é mais uma integração. Eu vou trabalhar a minha individualidade e o Gonçalo trabalha a individualidade dele para depois conseguirmos fazer esta ligação do que ambos individualmente depois construímos juntos. Ou seja, o objetivo é o mesmo, o propósito é o mesmo, mas não descurando quem eu sou e eu como pessoa, como indivíduo. Onde é que fica a família de onde nós viemos no meio disto tudo? E como nós já estávamos neste processo todo das constelações e do desenvolvimento pessoal, deste masculino, do feminino, eu disse logo, não, mas eu preciso de sentir isto no corpo, deste lugar de honrar e de ser amor, e uma coisa muito mais humana, muito mais de abraço e beijinhos, e de sentir que agradecer, mas uma coisa mais humana, mais na natureza, mais pé no chão, uma coisa. E é aí que tu entras, né? Porque eu pensei, quem é que. Eu já te segui há algum tempo, ou seja, eu vi que tu estavas a iniciar neste caminho também, nas constelações, não é? E vi que tinhas agora essa parte de casamentos sistémicos, e pronto. Agora falo muito nisso, mas eu na altura não falava nisso. Eu na altura Então falava eu vi. sobre espirituais. Tu foste a primeira pessoa, tu e o Gonçalo foram as primeiras pessoas a perguntar-me diretamente se eu fazia casamentos sistémicos. Na realidade, também usar a sistémica dentro de um casamento não é assim tão difícil. E para mim, é de uma perspectiva até bastante orgânica e natural. E eu, se calhar, inconscientemente, eu já fazia isso antes, porque é uma das práticas do ritual. Toda a gente sabe que já fez trabalho comigo,
que é honramos aos ancestrais, não é? Agradecemos aos ancestrais a nossa vida e tudo aquilo que eles fizeram por nós. Portanto, isto já era uma prática comum. Mas eu contigo fui um step. Acho que. E isto acontece-me sempre no meu trabalho, que é muito giro. Nós as duas ainda não falámos nunca depois do casamento, como estamos a falar aqui. Uhum. Mas que é muito, eu com vocês fui a um outro lugar que foi muito mais profundo. Porquê? Porque eu com vocês senti que estava completamente à vontade para ir onde eu quisesse ir. E para eu poder, de certa forma, aprofundar essa relação e aprofundar essa mensagem, não é? Que no fundo a sistémica é uma mensagem que se passa. E para mim, dentro dos casamentos, é muito esta coisa de estarmos agradecidos, não é? Aquilo que os outros nos deram para que nós estivéssemos ali naquele momento. E também, de certa forma, esta passagem do testemunho, não é? Eu agora estou pronta, portanto, o pai e a mãe vão para passar esse testemunho para o outro, para o casal, começar a fazer a sua própria vida. Contigo, com aquilo que aconteceu com vocês, foi um aprofundar muito dessa relação e desse ato, não é? Sem dó nem piedade. Porque eu muitas vezes aquilo que me acontece, é verdade, aquilo que me acontece é que eu tenho medo da reação dos outros, não é? E tenho algum receio de estar a ferir suscetibilidades. Eu não gosto disso, ainda por cima é um momento muito importante para toda a gente. Portanto, eu tenho que ter a certeza onde é que estou, como é que estou. E normalmente o que me acontece é que quando há pessoas como vocês, casais como vocês, que dizem, Kátia, tu é full on, tipo, não há travão, é sempre a andar, eu me sinto completamente à vontade para poder, no fundo, guiar ou incentivar, eu acho que é uma palavra boa, incentivar a que haja mesmo um processo profundo. E isso é a primeira pergunta, assim, dentro do ritual que eu tenho para ti, que é, ainda por cima não falámos, eu não tenho noção. Como é que foi para ti o ritual? Como assim? Como é que foi para ti? Eu tenho a certeza, e isso é daquelas coisas que eu tenho a certeza, há uma Daniela antes do ritual e há uma Daniela depois do ritual. Obviamente, tu naquele fim de semana te casaste no sábado na igreja e depois foram casar comigo no domingo. Aquilo foi um fim de semana muito intenso, com muita coisa a acontecer. Mas eu tenho a certeza que o meu ritual criou um impacto muito, muito grande. Pode estar um bocadinho mais inconsciente. E eu queria só perceber contigo o que é que tu achas e o que é que tu sentes sobre isso. Como é que foi para ti? Olha, eu não me lembro de muita coisa, né? Eu lembro-me de tudo. Como é que eu ia te explicar? Pronto, tu entendes, é tipo, naquela coisa toda, há muita coisa que eu não me lembro, de coisas que aconteceram, pelas fotos e pelos vídeos que eu depois vi das pessoas que gravaram, consigo-me recordar, mas aquilo que eu mais me lembro, tipo assim, uma coisa que eu senti e sinto sempre que eu penso e fecho os olhos e me imagino aquele lugar, é uma, uma energia de amor que eu nunca senti na minha vida, como se toda eu fosse amor. Eu nem sequer sei explicar. É uma coisa, uma leveza, um alinhamento pessoal de ser só amor, só ser, só uma coisa. Eu estava completamente crua e nua, tanto que fartei-me de chorar por exemplo, tu até disseste para nós fizemos os votos e eu estava toda nervosa porque eu não tinha escrito os votos e depois as palavras saíram de uma forma muito natural e orgânica e muito minha. E eu sinto isso, que é, eu sempre que vou à procura desse momento, né, que eu penso ou que eu me coloco, projeto nesse lugar, eu sinto como se eu tivesse acessado a minha mulher, aquilo que eu realmente sou, que é esta mulher que não tem medo de falar, que se expõe, que agradece, que é amor para toda a gente, que não julga, que sabes, é como se eu tivesse acessado um lugar de mim que eu almejo lá chegar e que eu ali consegui, como se fosse um portal, não é? Como tu já me disseste uma vez, como se eu tivesse entrado nesse lugar, tipo, sabes, como se fosse uma miragem das capacidades e das potencialidades que nós os dois conseguimos construir juntos e ao mesmo tempo ser como pessoas. Ele, tanto eu como homem, tanto eu como mulher. Claro que
Eu sei que sei lugares de mim, a minha criança, a minha adolescente, né? Porque houve alimentos de despedir-me do meu pai, por exemplo, que foi super doloroso. Lembro-me que abraçámos e depois ele foi-se embora e eu puxei-o outra vez, não, como se quase sentisse que não estava pronta para o deixar ir, não é? Porque sou a típica menina do papá, mas, mas ao mesmo tempo mas ao mesmo tempo senti isso, que se sei ali uma criança que tinha medo de ser, tenho medo de ser, tenho medo que me abandones e que eu agora tenho que tomar conta de mim sozinha, não é? Que sou adulta, mas ao mesmo tempo a adulta a dizer tu estás conta, tipo, está tudo bem, deixa-o ir, porque agora eu estou aqui, como se fosse aquele amor que ao mesmo tempo acolheu, não só eu acessei a minha mulher, como acolhi todas as minhas partes de mim e acolhi todas as partes do Gonçalo, porque apesar de ser um casamento junto, houve muitos momentos, a maior parte dos momentos foram também deste lado individual, como eu também disse, não é? Deste processo. Nós só construímos a relação porque trabalhamos o indivíduo, trabalhamos individualmente. E ali foi no ponto final, fomos nós os dois, mas todo o processo, não é? Todo o ritual, todo o momento foi sobre eu, Daniela, e ele, Gonçalo. Não é? Eu a despedir-me dos meus pais, a agradecer, a honrar, e ele o mesmo processo. Portanto, que é um caminho individual, mas integramos, não é? Unimos. Tipo, eu estou a fazer este processo, mas estou contigo, não é? É como se fosse o símbolo da relação. Yeah, Um, podemos só explicar isso. O ritual ele começou, eu já não me lembro muito bem também, mas da minha memória com vocês os dois a assumirem um compromisso individual, não é? Um com vocês próprios. Depois chamámos as avós, para agradecer às avós, e esse momento eu lembro-me que foi mesmo muito profundo, porque as avós, lá está, elas não estão habituadas a receberem uma flor, uma coisa tão simples, não é? Como receber uma flor. E esse momento também foi. obrigada. Obrigada, exatamente. Obrigada. Yeah. Foi um momento bastante emotivo, lembro-me bastante. Bem, eu ainda vou chorar hoje aqui, só de me lembrar porque foi mesmo muito bonito. Depois das avós vêm os pais, e pronto, esse momento com o teu pai realmente é memorável, não é? Porque há esse movimento dele ir e tu depois de o puxares, não é? E de estar a ser mesmo muito emotivo para ti, não é? Esse processo. E eu acho que aí também é muito interessante, porque há um processo cognitivo a acontecer, não é? Há qualquer coisa em ti que é, tu estás na criança, mas há um trigger, há um botão em ti que diz, não, mas tu tens que passar para a mulher, porque isto é o teu casamento, não é? E esse processo de consciência é muito bonito, não é? Porque é isso que faz o ritual. O ritual, ele é esse espaço onde nós, muitas vezes, se estivermos conscientes e presentes, podemos efetivamente acessar a espaços diferentes onde nós ainda não habitamos, enquanto pessoas, e neste caso tu enquanto mulher, e enquanto esposa. E depois vocês queriam muito que as vossas irmãs participassem, porque elas fazem parte muito da vossa tribo, então chamámos as irmãs, e as irmãs fizeram uma roda à volta deles para dar as suas bênçãos, não é? E essa parte também foi muito bonita. Embora as irmãs, foi curioso, assim um pouco mais tímidas. O pessoal mais novo é aquele que é mais difícil, não é? Em fragilizar, quer sempre assim dar numa de fortes, e elas quase que se aguentaram até aquilo desmoronar tudo. Mas foi muito bonito, porque elas vulnerabilizaram-se e também haver esta cumplicidade das irmãs todas, não é? Vocês só têm irmãs, são todas mulheres. E este processo à vossa volta é muito bonito. Depois, isto foi a primeira parte do ritual, e depois há outras partes, como a parte de trocar os votos, como a parte de trocar as alianças, essas coisas assim mais que acontecem em todos os rituais. Mas estas partes que eu estava a pronunciar foram efetivamente aquelas que eu frisei mais e que para mim me tocaram mais, mas também uma coisa, que é vocês entraram os dois juntos. Não é? Eu também gosto muito desse ato de entrar os dois juntos. Vocês já viviam juntos, já tinham casado no dia anterior pela igreja, portanto esse ato de entrar os dois juntos, para mim já me revela logo a cena da cumplicidade, não é? De pá, não, isto não nos faz sentido ir um separado do outro, vamos embora começar isto juntos. Então, esse processo, muito, muito bonito. Olha, e
Uma pergunta que eu acho que é sempre importante, nós estamos a fazer isto porque há sempre pessoas que querem saber mais do que é que eu faço e como é que eu faço e que têm algum medo, algum pé atrás, nomeadamente, por exemplo, mais os homens. O Gonçalo também tinha ou não? Não, o Gonçalo não tinha. Não, Não, o nada. Gonçalo não tinha. Mas de quem participou, o que é que foste ouvindo e o que é que as pessoas dizem? Por exemplo, estas avós participaram e o que é que elas disseram, o que é que elas sentiram? Tens ideia? Houve alguns comentários, algum feedback sobre isso? Olha, realmente as avós eu não sei, nunca não perguntei diretamente se no início, o que é que acharam no início. Eu sei que quando nós acabámos, né, que acabámos a cerimónia e fomos agradecer individualmente a cada pessoa presente, estava toda a gente em lágrimas, não é? Toda a gente, houve pessoas até, sabes, aquelas pessoas que no dia a dia são assim mais rígidas e respondem assim mais frias, não demonstram sentimentos. Foram aquelas que me agradeceram mesmo, tipo, deram um abraço e disseram obrigada, 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 a chorar em lágrimas, porque é isto, nós criamos estas armaduras por dificuldade de nos expressarmos e depois abrimos estes portais não só para nós, mas para toda a gente, como tu falaste também das irmãs, que eu sinto muito que estes processos de agradecer e honrar quem está para trás, mas permitir a quem está na nossa linha geracional, não é? Os nossos iguais, permitir que possam também viver vidas em amor e alinhadas e bem, não é? E essas pessoas, sim, acharam estranho. Ou seja, é curioso porque os mais velhos agradeciam e é muito bonito, muito lindo, né? Obrigada. E os mais novos eram aqueles que diziam, epá, mas aquilo parecia uma bruxaria, parecia no início, antes de vocês chegarem, nós entrarmos, estava lá ela com um tambor e não sei quê, mas depois foi muito bonito, não sei quê. Ou seja, eh, esta primeira ideia porque é assim, eu e o Gonçalo também sempre fizemos assim coisas diferentes, não é? Sempre tentámos mostrar outra realidade. Não é estranho, as pessoas só estranham porque não conhecem, porque não é que seja uma coisa estranha. Para mim é estranho as pessoas acharem isto estranho, porque isto são as nossas raízes, não é? O pé descalço, no meio da natureza, o som, os sons, a entrega, a vulnerabilidade. E eu acho que o estranho é nós acharmos que, não é, que a vida tem que ser isto padronizado que nós vivemos hoje em dia, sabes, eu nem sei explicar. Para mim isto não é estranho, mas as pessoas realmente acharam, sabes, que eu acho que é uma coisa de como as pessoas sentiam-se estranhas, porque estavam a acessar lugares delas que estavam escondidos, tapados, mostraram isto, sabes? Ainda no outro dia estava a falar com uma pessoa que disse, aquilo no início, vocês deviam era ter explicado melhor o que é que iam fazer, porque no início nós estávamos lá, não percebíamos nada, estava ali os tambores e não sei quê, e eu assim, então, mas se eu te explicasse, não ias te entregar da mesma forma como te entregaste, porque já ias estar com o raciocínio, com o pré-julgamento do que é que iria ser. Então, eu acho que, independentemente do que possam ter achado, o impacto e o resultado foi super positivo, porque ainda hoje falam disso, mas de uma forma, independentemente do que acharam no início, hoje falam disso de uma forma com amor, de uau, o vosso casamento, se eu fizesse fazia assim, os mais novos, né? Se eu fizesse eu gostava de fazer assim, porque fez mais sentido, eu nunca tinha pensado nisso, e fez super sentido vocês estarem ali. Portanto, eu acho que mais do que o que acharam antes, que eu, com certeza muita gente não diz, mas com certeza não acharam estranho, eu acho que é este impacto que nós causamos na família e esta possibilidade que nós também damos para terem uma vida e um caminho mais alinhado. Isso era eu acho que, se bem me recordo, eu ano passado tive muitos, não tenho a certeza se vocês eram um deles, porque eu tive alguns casais, não sei se não a maioria dos casais, a dizerem que queriam fazer este tipo de ritual, este tipo de cerimónia, porque queriam que o outro também pensasse sobre si e sobre o seu papel dentro do casamento. No fundo, o que eles queriam criar, e eu não sei se, se vocês eram esse casal, queriam criar na sua comunidade, nos seus convidados, alguma espécie de reflexão. Essa também era a tua intenção, a vossa intenção? Sim, por um lado sim, porque
Portanto, eu trabalhei na área dos casamentos, né? Tinha uma empresa de casamentos e passaram muitos casais por mim e foi aí que nós começámos a questionar o que é isto do casamento, porque parece que é um bocadinho vamos casar porque tem que ser, porque os pais querem, porque estamos nesta idade e nesta idade temos que casar e depois a seguir temos que ter filhos. E para mim isso não fazia sentido, porque para mim é um compromisso para a vida, que não só. É isto que eu disse no início, que não é sobre estarmos juntos, não é sobre esta união, não é sobre aquilo que sempre que se fez, mas sobre caminharmos juntos, independentemente de onde estejamos, mas caminhar juntos no mesmo propósito, na mesma direção, no mesmo ponto. E para nós o casamento era isso para mim, é um desenvolvimento pessoal, para mim, e acredito para o Gonçalo também, é um desenvolvimento pessoal e um compromisso de que ele vai me ajudar a eu me encontrar. Porque, como eu disse, nós eh, conhecemos e apaixonamos-nos por uma projeção daquilo que eu acho que ele vai suprir em mim, não é? Pelos meus traumas, pelas minhas dores. E depois, quando começamos a ver que aquilo não está a ser suprido, começam os problemas, inconscientemente, nós não sabemos nada disto. E então eu começo a ter dificuldade, ou ele não me ouve, ou ele não me dá atenção, ou ele não sei o quê, e é sempre para o outro, é sempre para o outro, mas é aquilo que o outro me está a mostrar de mim. Então é um caminho individual, mas que o outro está-me a ajudar a caminhar no meu caminho. Ou seja, é uma coisa muito maior do que nós. Eu sempre disse é como se a nossa ligação é muito maior do que eu e que ele. Nós, nós damos muito bem, temos muitos problemas, muitos desafios, mas conseguimos sempre encontrar o caminho porque temos um foco, temos uma direção que é o nosso desenvolvimento pessoal, a nossa evolução pessoal para quem vem a seguir, não só os nossos filhos, mas tudo aquilo que nós contribuímos através daquilo da nossa vida em conjunto, ou seja, daquilo que ele me dá e daquilo que eu lhe dou, com o meu desenvolvimento pessoal, mas juntos ao mesmo tempo. Claro. Então é muito maior do que nós, porque estamos a impactar quem nos rodeia, ou seja, no nosso casamento, quem está lá está a ser impactado, está a receber, não é, da nossa visão de mundo, os nossos filhos, os nossos projetos, tudo aquilo que nós construímos a partir daquilo que somos juntos. Portanto, eu acho que sim, que o casamento não era só nosso, é nosso de dois, é nosso de muitos, porque nós somos só um ponto na teia, não é? Mas se o nosso ponto der possibilidades a outras pessoas de fazerem as coisas mais alinhadas e com mais amor, então já valeu a pena, não é? Então cumprimos o nosso propósito, porque as pessoas andam muito perdidas do propósito, não é? Mas talvez o propósito seja só alinharmos neste lugar de amor e de estarmos alinhados connosco e de saber que estamos aqui só para crescermos e evoluirmos e contribuir com esse crescimento para o mundo e com quem nos Claro, e rodeia. essa verdade, eu acho que no fundo aquilo que está a acontecer agora, nestes últimos meses e nos próximos tempos, é a vida a pedir-nos a nossa verdade. Qual é a nossa verdade, não é? O que é que nós queremos mostrar ao mundo e quem somos nós na realidade? Muitas vezes sem máscaras e com essa fragilidade e vulnerabilidade que estavas a dizer, e isso para mim realmente também impactou muito e impacta sempre muito, mas eu gostava que tu trouxesse essa visão, que é tu foste um bocado contra o status quo, não é? Tu, ok, foste fazer o casamento como a família queria, mas ao mesmo tempo disseste-lhes, eu faço isto, mas eu também quero isto. Como é que foi para ti, ahm, tomar essa decisão? Foi fácil, foi difícil, foi uma coisa mais ou menos orgânica? Como é que foi? A decisão de querer fazer As duas também, cerimónias, sim. para mim, é natural. Eu acho que eu sou mesmo assim. Eu sempre quis fazer as coisas que eu quero fazer e, sei lá, os outros, quem não quer, não quer, quem não gosta, não gosta. Mas para mim fazia sentido. Era a única coisa que me fazia sentido era casar. Ou melhor, porque eu não sei bem se é um casamento. Eu acho que é um momento, um ritual, um processo, uma Chama-lhe consciência. casamento, Daniela, desculpa dizer-te. Hum? Tu chamas casamento, Chama-lhe ou seja, casamento, sim. não, mas eu sei que tu chamas casamento, eu só acho que é muito mais do que isso. É isso, percebes? Porque é tão profundo. É assim, em termos do que as pessoas estão de fora talvez a ver, imagina, quando eu partilho fotografias do casamento, se calhar as pessoas só veem um casamento e pronto. Mas o vivenciar aquele momento é tão mais profundo que só um casamento que eu acho que não é.
não se cinge à palavra casamento, percebes? Sim, talvez porque a palavra casamento hoje em dia esteja completamente desprovida de intenção e de significado, não é? É isso, Porque sim. hoje em dia tu dizes às pessoas, vamos a um casamento, oh, fogo, lá vou ter que ir gastar dinheiro em roupa, no salto alto e no cabeleireiro. Pá, e na realidade isso não é isso o casamento, não é? Exato. E isso também me traz aqui outra pergunta, que eu, não fujas à questão que eu ainda quero que me respondas a essa, mas que eu também achei muito interessante, que foi, tu para esta cerimónia já só convidaste o- as pessoas mais queridas, foi o círculo mais pequeno, não é? Para o casamento, para o outro casamento, tu convidaste, era o mais alargado. Então, Ah, essa é a coisa mais interessante de todas, às tantas. conta. Eu convidei toda a gente igual, nós convidamos Foi. toda a gente igual. Nós enviamos o convite, no convite dizia, no dia a seguir, vamos fazer um ritual familiar, que toda a gente está incluída. Ou seja, não disse, não, só a família. Não, eu pus no convite, nós pusemos no convite, toda a gente estava incluída, só que as pessoas excluem-se. E isso é que é o interessante, que as pessoas acham que não, quando, imagina, nós nos nossos momentos sociais, quando estamos com os amigos, com a família, nós somos aquilo que fomos no nosso ritual. Nós somos realmente isso, nós estamos sempre a tentar partilhar uma verdade diferente, uma consciência diferente, a tentar que as pessoas vejam e questionem a vida, que não vivam só nos padrões e na rotina. Nós somos isso. Então, ou seja, nós não excluímos ninguém. Nós tentamos sempre que as pessoas que nos rodeiam e que estão próximas de nós tenham acesso àquilo que nós somos e àquilo que nós acreditamos, não é? Que nós somos vulneráveis e íntimos das pessoas que nos rodeiam. Só que as pessoas, de alguma forma, não têm ainda a capacidade de perceber, ou não querem, ou não, sabe, não querem fazer parte, de alguma forma. Não estou a criticar ninguém, estou só a dizer que temos diferentes níveis de consciência. Escolhas, não é? Exato. E portanto nós não excluímos ninguém, as pessoas é que sentiram que não era para elas, sentiram que não queriam fazer parte, mas o que é interessante é que as pessoas que foram, algumas até por, como é que eu ia dizer, por acaso, ou seja, não estavam a fazer conta, mas olha, já que estamos aqui, vamos, eh, disseram que foi o momento mais lindo de todo o processo, de todo o fim de semana, e que aquilo é que foi realmente um casamento no sentido do amor, não é? No sentido de partilharmos o amor e de sermos amor, e começaram a fazer quase como, sabes, uma inveja, um bullying a quem não foi. Tipo, vocês deviam ter ido, e quem é que Yeah. foi? Ou seja, quase que puseram os outros a sentirem-se mal por não terem ido. E depois as pessoas até ficaram, depois vieram ter connosco, tenho pena não ter ido, mas olha, achava que não era para ir. Ou seja, nós nunca escolhemos ninguém. As pessoas achavam que não eram para ir porque não estavam prontas para ir, não quiseram. O universo faz, a energia divina faz as coisas, hum, faz a sua magia de uma forma, Sem dúvida. Eu sei costumo lá, dizer, e isso acontece bastantes vezes, que é não estavam preparados para isso. era o que tinha que Talvez ser. fosse um overwhelming, talvez, porque na realidade, e isto é importante que se note, que é esta magia toda que tu estás a falar, e estava a saber bué da bem porque eu já não me lembrava dessa energia, eu lembro-me dos factos, mas já não me lembrava da emoção que é criada. É efetivamente, esta emoção é um campo energético onde para nós estarmos presentes e bem, nós temos que estar mesmo muito enraizados. Uhum. Temos que. É como, desculpa o paralelismo, mas para mim é muito isto. É como ir a um funeral, que é, tu vais a um funeral e tu tens de estar mesmo muito enraizado para não entrar dentro da dor do outro, não é? Tu tens que saber quando é que a emoção é tua, quando é que a emoção é do outro, para tu ficares bem equilibrado. E eu acho que esta coisa de muitas vezes há pessoas que por acaso não vão, tem muito a ver com isto. Porque há um nível energético e emocional muito forte nestas circunstâncias. E porquê? Porque tu estás sempre a projetar, não é? Quando tu vais, estás a ver o outro a casar, mas tu estás-te a ver a ti ali a casar, não é? Estás sempre a projetar, ou a ti, ou a tua família, ou alguma coisa da tua vida. Então é muito bonito este processo que estavas a dizer, que é esta energia divina, não é? Que vai selecionando à medida que vamos andando e vamos fazendo, vai selecionando as pessoas de uma forma muito orgânica. E isso Aliás, acaba por ser importante. Outra coisa que eu também acho que é muito importante aqui é que é assim, quem gosta e quem está, vai. E é esse que interessa, é quem está, não é? É esta coisa que eu estou sempre a falar, acho que vos falei bastante sobre isso, que é a questão da tribo, não uhum, é? A vossa tribo estava lá de certeza. uhum, As pessoas que realmente gostam de vocês e que realmente
partilham com vocês aqueles momentos mais profundos, eles estavam lá e não fizeram e não faltaram. Então é muito esta coisa de só faz falta quem está. Eu tenho muito essa, eu cada vez mais tenho essa filosofia, hum, mas também muito no sentido de quem está ali é porque tem que receber uma mensagem, é porque tem que participar de alguma forma, é porque tem que se trazer ali, ou porque efetivamente tem só uma ideia, um insight para receber. Quantas e quantas pessoas não foram aos meus rituais e receberam só uma ideia? Tipo, afinal, isto ou aquilo, ou vão ver uma, por exemplo, há uma coisa que eu faço muitas vezes, com vocês eu não sei se fiz, as cartas dos oráculos, de eu tirar Hum, uma carta do oráculo, não fiz convosco, não. e dar aos convidados todos, Ai, que e giro. só com uma carta do oráculo há uma mensagem que vem, há qualquer coisa, sabes, é muito despertar, não é? É muito esta coisa de darmos a possibilidade de, hum, de haver outra abordagem diferente às coisas, isso é muito importante mesmo. E até porque no nosso casamento, não é? Como foi um casamento sistémico, nós abrimos um campo sistémico, não é? Então, a nossa família, ou seja, quando nós fizemos certos movimentos, a família que lá estava também estava a ser impactada de uma forma ou de outra, porque é um sistema. Então, isto para dizer que quem lá estava deve ter levado alguma coisa, porque realmente, de certa forma, dentro dela, deles, alguma coisa tocou, alguma coisa fez sentido dentro do próprio sistema, que é o nosso sistema, não é? Porque estamos todos em rede. É um sistema. Portanto, quem lá estava realmente sentiu, porque de alguma forma impactou o sistema, as nossas irmãs, não é? Com certeza, em algum momento, o nosso caminho, a nossa história, eu e o Gonçalo, e elas próprias, no campo delas, fez ali alguma ligação, não é? Entre o pai, a mãe, os avós, elas mesmas connosco. Portanto, isso é que é o bonito do sistémico, não é? Porque na verdade é como tu dizes, tu já fazias isso noutros casamentos, a diferença é esta questão sistémica. Ou seja, É trazer é consciência. A isso, diferença aqui foi isso. trazer consciência e, claro, profundidade, não é? Porque normalmente eu não ponho os avós daquela forma e não vos ponho a falar, porque eu lembro-me que vos pus a falar muito. Uhum. E esse é se calhar a diferença. Às vezes não é que o falar resolva muita coisa, ou às vezes o símbolo é muito mais importante do que a palavra. Mas eu acho que esse ato de humildade que vocês se propuseram a fazer, de poder falar e repetir aquilo que eu estava a dizer, e em algumas circunstâncias até falar mais do que o que eu estava a dizer para vocês repetirem, não Uhum. é? Isso já revela, não é? Já é mesmo um portal, não é? É aquela coisa de eu dou-me ao processo, eu abro o coração e deixa ver o que é que isto dá, porque eu quero curar esta parte de mim, não é? Eu quero contribuir para alguma coisa maior. E eu acho que é um bocado, foi isso que aconteceu. Eu hoje em dia aquilo que pergunto sempre é se querem realmente fazer. Na altura, se calhar, o meu medo seria dar um nome sistémico ao casamento. Uhum. Não é? Isso Eu estou era um partilhado, perigo, sim. não é? Tipo, fazer isso sem ter experiência. Agora já não tenho medo nenhum. É um casamento sistémico? É. Tem raízes sistémicas? Tem lá as leis sistémicas. Tem. Eu cumpro essas leis e fomento-as. Aliás, eu nem cumpro, eu fomento, não é? Agora, Na só para prática, partilhar aqui, desculpa. porque é na prática, é com as pessoas reais, ou seja, Sim, numa constelação eu de tenho grupo ou essa coisa assim. ousadia, eu tenho essa ousadia, yeah. Que é, É isso, as pessoas dizem, mas tu fazes constelações, epá, eu normalmente as pessoas dizem, fazes constelações, não faço constelações, e sabes, eu não sou constelador, sim, sim, não sim. é, não é essa a minha função, nem é essa a minha visão. Agora, dentro de um casamento, eu tenho um privilégio, ou dentro dos rituais, porque isto não é só nos casamentos, isto acontece em todos os outros rituais, sempre que haja famílias envolvidas, é o Uhum. privilégio de fazer constelações em direto, não é? Tipo, cara a cara, que foi o que aconteceu com vocês, não é? Exato. Vocês fizeram mesmo cara a cara, tipo, com as avós, com os pais, com as irmãs. E isso é uma coisa incrível, não é? Acho que para ser sistémico e para ser uma coisa mesmo completa, eu teria que ir à sombra também. Na realidade, nós ali só vamos à parte, não é? Obrigada pela vida, pelo amor. Obviamente, eu acho que de vez em quando ainda dizia lá umas palavras tipo desamor, angústia, mas eu não gosto neste tipo de cerimónias de ir muito a esse lugar,
porque não é o lugar para ir, não é? Isso, para isso faz uma constelação a sério, não é? E aí podes ir a esse lugar de sombra. Uhum. Embora eu goste de abordar, porque eu acho que isto não pode ser só luz e só xalalás e é muito, e foi tudo muito bom, não é isso. Mas acho que é importante neste tipo de cerimónias ter um bocadinho de, não é, de noção do que, qual é a intenção para trazer para ali. E isso é efetivamente muito importante para mim. Portanto, graças a vocês, eu posso dizer que faço casamentos sistémicos e isso é mesmo muito bonito, até porque eu acho, e de outras circunstâncias também que já fiz exercícios e movimentos sistémicos em casamentos, eu acho que é mesmo muito curador e nem tanto com, sabes, com o resultado, mas só com o ato de humildade, não é? De os noivos ou das pessoas que estão à volta de quererem fazer esse processo. E isso é mesmo muito importante. Olha, passado um ano, ainda bem que foi há um ano, passado um ano, como é que vocês estão? Conta-me tudo. Ahm, E vocês estão relativamente também às vossas famílias e relativamente a todo o processo do casamento, não é? Que eu acho que está a fechar agora, não é? Vocês agora já integraram tudo aquilo que se passou, passou-se um ano, já tiveram muitas vivências, e que ano, não é? Porque foi um ano muito movimentado. Já tiveram muitas vivências. Como é que é estar casado agora e o que é que este ritual também vos trouxe? É essa é uma pergunta difícil de responder, porque, pronto, porque realmente este foi um ano com muita coisa e talvez por termos passado por este ritual que nos pôs né, no tapa-tapa, no estar com as pessoas, dizer é isto, é aquilo, né, tipo agora vou à minha vida. Não sei se tu te lembras, mas nos nossos votos eu disse ao Gonçalo que há pouco tempo disse ao Gonçalo, tu já viste? Eu nos meus votos disse eu agora vou à minha vida. Como é que isto pode ser bem entendido pelas pessoas que estão a presenciar? Porque eu estou a dizer, eu estou-me a casar, mas estou a dizer agora vou à minha vida. E ele disse, e eu vou ser o homem que eu quero ser. Para ti, mas que eu quero ser. Então, é isto nós, ou seja, nós partilhámos coisas, passámos por processos, né? Fizemos esse movimento com as famílias, mas também houve um momento nosso de eu me comprometer comigo, ele se comprometer com ele e comprometermos juntos. E esse processo de nós dizemos todos os dias palavras bonitinhas um ao outro, não é? Ou ralhamos, ou dizemos gosto muito de ti, não sei o que, não é? Ainda Mas bem. estar ali à frente das pessoas e estar a dizer eu agora estou-me a comprometer comigo à frente destas testemunhas todas e tu estás-te a comprometer contigo, enfim, fez-nos realmente tipo, uau, yeah, eu fiz isto, eu comprometi-me, então eu realmente tenho que bancar a mulher que eu quero ser para ti e para mim, tu tens que bancar o homem que tu te prometeste, e a ti e a mim, e, e então o que é que nós vamos fazer? Ou seja, com todo este conhecimento, com toda esta consciência, com todos estes processos, né, estes passos que demos, agora bora, vamos para a experiência, vamos testar, vamos provar e vamos realmente fazer aquilo que nos comprometemos. E aí passou muita coisa, decidimos sair daqui e fazer. Pronto, são muitos processos, demora muito tempo estar aqui a explicar, mas nós somos mesmo as pessoas que desafiam o status quo, como tu dizes, que nem é tipo, ok, agora vamos e vamos arriscar e vamos, sabes, ao mesmo tempo desapegar. Eu tenho uma ideia que é, nós contamos muitas histórias entre nós. Ah, se tu fosse assim, eu era assado, mas como tu não és, eu não sou. Se eu fizesse isto, eu era assim. Se eu fosse aquilo, ou seja, só não sou porque eu não tenho as coisas que eu preciso, né? Nós queremos muito estas narrativas. Então, vamos nos desapegar destas narrativas e realmente pôr à prova essas narrativas. Ok, então eu dizia, se eu vivesse sozinho, eu é que era. Se eu vivesse sozinho, eu era a maior, sabes? Coisa assim, se eu vivesse sozinho, eu fazia tudo e dava conta de tudo e não sei o quê, mas és tu é que me atrapalhas. E a vida nesta orquestra, não sei, nesta coisa que ela faz, esta magia, ela põe-nos à prova isso, né? Quando nós nos pomos no caminho, a vida dá-nos o chão, dá-nos, sabes? Quando nos pomos ao movimento, a vida diz, então vá. Então agora, para além de muita coisa que nós passamos, estamos neste processo de. O Gonçalo teve a oportunidade de ir para o estrangeiro, portanto, eu estou sozinha, a pôr à prova esta mulher que eu disse, não, eu sozinha é que era, sabes? Então vá, sozinha é que era, prova lá. E ao mesmo tempo é curioso, porque o Gonçalo fez este movimento de ir
e muita coisa em mim, só dele ter ido, muita coisa em mim está-se a construir, porque enquanto que o Gonçalo, por exemplo, precisava de se separar da família, porque ele era muito agarrado à família, eu sou muito, não quero saber da família para nada. Eu quero é viver a minha vida, muito independente. E ele, por estar a separar, eu obrigatoriamente tive que unir. Percebe? Ou seja, eu obrigatoriamente recebi apoio da minha família. Então é super interessante porque é como se, passado um ano, estamos a pôr à prova o nosso real casamento, que é ele está realmente a dizer, ok, eu quero ser o homem que eu quero ser e vou à minha vida, vou ser independente, vou construir este homem que dá conta de si, que, né, que faz e acontece, e eu ao mesmo tempo vou ser esta mulher que diz, tu és amor e queres unir e queres integrar e queres dar consciência, então agora fica sozinha e percebe que tu sozinha não consegues fazer nada e que precisas de apoio da tua família, precisas sentir que tens alicerce e que sozinha, percebes? Dar consciência, viver na vida e na pele que estas narrativas que nós construímos são só de crianças e que nós, como adultos, temos que dizemos, não, eu só não sou por isto, mas e depois, ok, então vamos viver, vamos para a experiência, vamos criar realmente aquilo que nós dizemos que conseguimos e nós dizemos realmente que somos e a vida dá-nos o caminho e dá-nos o movimento. Então, apesar de nos termos casado e supostamente as pessoas acham que nos casamos e ficamos juntos e felizes para sempre, nós casámos e decidimos, não, agora vai cada um à sua vida, estamos no mesmo propósito, ou seja, o propósito é o mesmo e a vida dá-nos ainda esta visão, que é enquanto ele vai à procura de si, tu vais à procura daquilo que estás sempre a fugir, que é dos laços, dos vínculos, do amor realmente. Então isso é super interessante porque esta separação que as pessoas dizem que não faz sentido está-nos a unir cada vez mais, porque eu estou a encontrar-me cada vez mais, a cumprir com a minha palavra que lhe dei a ele e a mim no dia, e ele a mesma coisa. Por isso é mágico como isto acontece, não é? Como nós casamos e sem sequer saber ou ter consciência de onde a vida nos leva, sabes? E este lugar que tu abriste e que nós abrimos e que nós vivenciámos juntos, ao mesmo tempo foi o primeiro passo, claro, de um caminho que vem para trás, mas de um caminho que vem para a frente, né? Para chegarmos aqui e sem percebermos criámos este portal de amor e esta energia de ok, estamos prontos e vamos, né, sabes, enchermos de coragem, força e ousadia e amor, porque é preciso amor realmente para continuar e confrontar na pele e na vida e na experiência e tudo isto, que o que é o amor realmente para nós e o que é que nós ainda temos que trabalhar e o que é o casamento, não é? O que é que nós temos em trabalhar no casamento, porque o casamento não é o fim no dia do casamento, é só mais um início, é só mais um Sim, passo. sim, claro. Exato. Então não é que nos casamos ali e acabou. É uma construção diária. O amor é uma construção, é um verbo, não é? Então temos de estar sempre a construir e a lapidar e a perceber o que é o amor realmente, o que é isto e como é que o amor se constrói de tantas formas e percebermos que é isto que nós estamos a construir, é perceber que o amor se constrói independentemente de onde estejamos, porque é uma energia, é esta energia que nós construímos ali, não é? Que nós vivenciamos ali, mas que levamos para a vida, porque aquilo não. É o que eu te digo, é quando eu fecho os olhos e penso naquele dia, é como se eu lá tivesse, é como se eu me lembrasse, tu és aquela mulher, portanto não te esqueças, porque tu já viveste aquilo, tu já sentiste aquilo, tu já te sentiste. Então nem o casamento se fecha ali, nem aquela energia que nós abrimos hum, foi só circunscrita àquele momento, ou seja, acompanha-nos porque vivenciamos, né? Sentimos no corpo estas emoções, ou seja, é como se carregássemos mais, como se criássemos mais uma memória dentro de nós. Temos tantas memórias negativas, construímos uma memória positiva dentro das negativas, não é? Dentro da nossa cabeça para acessarmos cada vez que precisamos e sentirmos, uau, isto foi mesmo bom, eu senti mesmo bem. E levamos isso para a vida, que é mesmo assim. Obrigada, querida. Eu só fiquei Obrigada, completamente eu. assim a ouvir-te. É mesmo bonito isto. O que é que para ti é um ritual, Daniela? Assim para fecharmos, o que é que a palavra ritual te diz? Hum. Eu acho que é mesmo este vivenciar, porque talvez
sempre que eu, como eu acabei de dizer, sempre que eu acesso esta imagem, esta memória desse processo, desse casamento, deste momento que nós vivemos, eu também estou a ritualizar em mim, né? Porque eu estou a vivenciar aquilo. Então é este processo de passar por coisas, como nós também já falamos aqui, né? De tirar as camadas, de tomar consciência, de despertar e de ir sempre. Ou seja, não é que é um momento único, é um processo que nós ritualizamos, não é? Que nós dizemos, fazemos várias vezes ou que passamos por ele várias vezes, mas às vezes não tem que ser fisicamente. Ou seja, isto para mim foi um ritual, porque, né? É óbvio que foi um ritual, mas foi um ritual porque nós ritualizámos, né? Porque nós vivenciámos, porque nós criámos um momento onde foi possível vivenciar e partilhar e viver o amor, mas que também colocámos dentro de nós, como eu já disse, e que queremos fazer muito mais vezes. Não sei se eu já te disse, mas nós queremos todos os anos, se for possível, não, mas 5 em 5 anos, assim, já disse ao Gonçalo, eu quero me casar todos mais vezes possível, porque é isto, é este compromisso, é este ritualizarmos o amor e percebermos que há várias camadas e que cada vez que formos ritualizar, cada vez que formos passar, vivenciando, ou seja, passou um ano e nós já mudámos tanto, daqui a 5 anos vamos mudar muito mais, então se nós casarmos daqui a 5 anos, ritualizarmos o casamento, vamos casar pessoas diferentes, vamos passar É a momentos renovação de diferentes. votos. É renovação, sim, mas sabes, é este ritual. É este Uhum. ritual como é que eu ia te explicar? De passar, de viver, de marcar, de assumir e comprometer cada vez mais neste ritual. Eu acho que um ritual é uma coisa que é um contínuo, sabes? De vivencio várias vezes. É difícil de explicar essa palavra, na verdade, mas eu acho que é isso para mim. Olha, minha querida, muito obrigada. Fico mesmo contente. Obrigada pela participação aqui no podcast. Fico, assim, desejo todas as felicidades para ti e para o Gonçalo. Fico mesmo muito contente e sei que nos vamos vendo aí pelas redes. E espero mesmo que tenha sido um portal e que continue a ser um grande portal de consciência, de amor e de transformação, que eu acho que é isso que também os rituais trazem muito, essa transformação consciente. Um Sem beijinho muito dúvida. grande e até já. Obrigada por teres-me convidado e obrigada. Até já.